Assim, eu, na verdade, nunca pensei em ser professora. Não? Não, eu, inclusive, cheguei no terceiro ano do ensino médio e eu nunca tinha me passado pela cabeça ser professora, né? De nenhum nível, nem né, os anos iniciais, fundamental, médio ou nível superior. Nunca me passou pela cabeça isso. Mas ensinar sempre teve ali presente na minha vida. Me dei conta disso depois, porque várias apresentações escolares, assim, diversas, na minha época era série ainda, né, não era ano, em diversas séries eu sempre era a professora, né? Sim, eu me lembro vividamente, assim, de uma apresentação na primeira série, e tinha que apresentar as profissões, não sei o quê, e a minha mãe me vestiu de professora. Eu me lembro que eu botei uma calça jeans, que não era permitido, né, ir de calça jeans para o colégio, então aquilo para mim foi libertador, né, um all-star que brilhava no escuro, uma camiseta preta e uma pasta, né, e aí eu era professora e eu falei um pouco sobre o que eu achava que era ser professora. Depois, no ensino fundamental, meus colegas contavam muito comigo, assim, eu já tinha muita facilidade em língua portuguesa, literatura, essas matérias, né? Então, alguns colegas chegavam a pedir, né, que eu desse aquela força, assim, para passar de ano, ou pra... Não, explicar matéria. Eu nunca fiz trabalho para ninguém, porque Ah, eu já tinha preguiça de fazer os meus, né? Daí, olha, eu não sei se os meus colegas queriam sempre fazer trabalho comigo, assim, porque eu, como é que eu posso dizer? Eu ganhei a faixa de bom humor, assim, no terceiro ano, né? Então, eu não ia assim muito. Eu nunca segui muito o que os meus alunos chamam hoje das trends, né? Eu ia mais assim com o que eu achava mesmo, com o que eu gostava, e eu sempre tive vários amigos na escola e tudo mais, mas eu não sei se era porque eu estava sempre lendo ou algo assim. Tinha outros colegas que se destacavam mais, então eles eram, né, os populares e tal, sempre tem, né, os populares, eles eram escolhidos primeiro. Mas eu sempre tive os meus bons amigos, assim, para fazer os trabalhos. Eu estudei numa escola de bairro, né? Assim, hoje a escola é bem maior, mas na época ainda era uma escola de bairro particular, era uma escola particular aqui de Porto Alegre. Então eu tive colegas que estudaram comigo a vida toda, né? Assim, literalmente desde o jardim B até o terceiro ano do ensino médio, né? Então, isso eu acho que também colaborou para que certos grupos se formassem dentro da sala, né? Mas o bom é que os grupos se davam, né? Mas era sempre os mesmos grupos, então eu acabava nesse quesito eu achei meu grupo e aí eu acabava fazendo trabalho sempre com eles, né? Mas sim, alguns colegas me pediam, sim, aquela força, né, de ir no contraturno e explicar. olha que Inclusive, legal. inclusive no ensino médio, a minha turma foi separada, né? E alguns bons amigos foram para outra turma, acho que não, eu tenho certeza, né, que foi um jeito do colégio acalmar os Então, ânimos da turma, né? E mesmo assim, né, na outra turma, os ex-colegas e alguns amigos deles, né, que a gente acabava se conhecendo no recreio, enfim, me procuravam para dar aquela força, né? E aí, uma professora de história, a professora Cláudia, ela
literatura. Recentemente, antes da Covid, eu pude tomar um café com ela, assim, uma profissional sensacional. E ela me viu eu explicando, né, para um colega. Ele precisava passar e eu estava ali ensinando uma matéria de sintaxe e ela estava, eu acho que, dando algum reforço para algum aluno, era professora de história. Uhum. E ela chegou para mim e disse assim: ai, Carol, tu sabe o que tu vai fazer no vestibular? E eu disse: olha, professora, eu não sei ainda, eu tenho algumas ideias, né? E na época eu queria muito fazer relações internacionais, né? Porque eu já sabia que eu queria trabalhar com línguas e tal, e eu queria algo que fosse mais interpessoal, né? Que não fosse tão compra e venda como comércio exterior, né? Comércio exterior é compra e venda mesmo, e abre e fecha a porta. Sim. Relações internacionais. Já todos os cursos que tu possa imaginar, eu já tentei fazer. Um pouquinho de cada coisa, tá? É isso aí. Não, ela disse, eu achei que tu ia fazer alguma licenciatura, porque tu é muito boa nisso. Ela disse, e eu pensei, pô, ela ficou me observando, né? Ensinar ele. Mas aí não teve jeito. Me inscrevi no vestibular naquele ano em Relações Internacionais, mas foi o ano do boom, assim, das Relações Internacionais. Então eu fui bem no vestibular, minha redação foi corrigida e tudo, mas não classifiquei, né, entre as vagas. Na época eu fiquei super chateada, né? Mas eu digo que foi uma coisa ruim que aconteceu pro bem, porque daí depois eu pude conversar mais, né, com profissionais das áreas. Eu já tinha uma prima formada em letras, né? E aí eu pensei, não, eu acho que eu vou fazer letras, mas a princípio eu ia fazer bacharelado em letras, que é o tradutor, né? Sim. Especializado em tradução. Mas aí, conversando com outros profissionais, enquanto eu me preparava para o vestibular, alguns amigos dos meus pais e tal, eu vi que dar aula de língua portuguesa ou outro idioma, literatura, enfim, te dá mais possibilidades de ação, né? E isso era uma das coisas que eu estava procurando, assim, uma profissão que me desse a possibilidade de atuar em diversos campos, né? Tradução, ensino, revisão. Tem muitos órgãos públicos que usam também edição, mas tem muitos órgãos públicos que usam profissionais de letras para fazer revisão de documento, ou às vezes até para dar palestras sobre algumas coisas, participar dessa questão bilíngue, né, de acordos e tal, né? Então eu vi assim que tinha, não era aquela coisa tão quadradinha assim do professor na escola e o tradutor no escritório, né, de tradução, ou até mesmo na sua casa, né? Então eu pensei, não, eu vou fazer a licenciatura. Eu gosto, eu sempre falei bem, pelo menos foi sempre o que me disseram. Mas o importante é que eu sempre gostei de falar, né, em público. Então, eu comecei a licenciatura em letras e eu gostei, começou os estágios, eu fui monitora no curso de inglês que eu fazia. Então, apesar de ter sido assim a última ideia, né, que eu tive do que fazer da vida, sempre esteve me acompanhando nessa parte do ensinar ou do compartilhar, enfim. Muito legal. Tem? É verdade. Eu